Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui ao perguntão. Estou perto da aposentadoria e meus investimentos estão distribuídos entre os tesouros especiais principais 29, 35 e 40. Minha dúvida é o que fazer na fase de usufruto depois do vencimento de cada um desses títulos. Colocar no Tesouro Selic e ir sacando mensalmente ou comprar o Educa Mais, por exemplo, o 30 em 29 e assim por diante. Preciso de rentabilidade real média de 3% ao ano nessa fase, para que a minha estratégia funcione perfeitamente. Olha, o Educa 30 a partir de 29 e por que não o Renda Mais também? Né? Eu acho que o Renda Mais 30 seria interessante por pagar por mais tempo, se não há nenhuma necessidade outra, né? Porque qual é a vantagem que o Educa nos dá, que eu vejo assim, é para os títulos de curto prazo, para 26, 27, 28, e que eles começam a pagar antes do IPCA mais curto disponível, que é o 29. Aí eu penso que esses Educas curtinhos aí, que começam a pagar em seguida, são realmente muito poderosos, tá? É, então eu. Mas em 29 eu pensaria no renda. A não ser que a renda ficasse muito pequena e você julgasse que não valesse a pena. Mas seria concentrar tudo no renda. Se está perto da aposentadoria, talvez IPCA 35 e 40 não sejam mais tão interessantes assim, né? Porque veja, eu sinto uma certa estranheza com a seguinte ideia. Estou aposentado, estou me aposentando em 2030 e vai vir uma bolada em 35. É meio estranho, né? Parece que fica meio fora aí dos objetivos. Parecia melhor, então, fazer um resgate antecipado, desde que sem prejuízo, naturalmente, e colocar num Renda Mais ou num Educa Mais, em último caso. Então, para quem for se aposentar próximo, o 35 e o 40 principais me parecem um pouco fora de lugar. Né? Um pouco fora de lugar. Eu pensaria mais em alocar no Renda Mais. Mas o Educa também está dentro. Também é possível. Só que ele vai pagar por muito pouco tempo. E isso pode não ser interessante para quem é aposentado. Quanto à questão da rentabilidade mais 3, assim, nós tivemos um bom período aí de rentabilidades nessa faixa. Mas esse período, se você for ver na ponta do lápis, foi ali segundo semestre de 19 e praticamente 2020, um pedacinho de 21. Assim, não passou de 2 anos. Depois voltou com muitas oportunidades a 4, 4,5%, 5%, e aí da metade de 21 em diante deslanchou para os 6% de novo, e agora estamos aí com os 7, 7,5%, né? Então, se acontecer das taxas caírem e voltarem a ficar abaixo de 3%, por exemplo, espera no Selic, espera uns 1, 2, 3, 4 anos. Espera que não vai ter problema, as taxas vão e voltam. Sabemos que é arriscado, mas por que você não defende ou defende muito pouco a prática da marcação a mercado? Eu realizo, inclusive, né? Na área de membros nós fazemos o comentário e o acompanhamento dos títulos que eu escolho para marcação a mercado. Eu só penso que não deve ser a principal estratégia. A principal estratégia é de acumular. E a marcação a mercado, ela tem um grande problema. Para você ganhar, entre aspas, com a marcação a mercado, você tem que vender o título. Quando você vende o título, você necessariamente interrompe o tempo de acúmulo, né? Interrompe a questão do juro composto. E interrompendo o juro composto, você perde. Por quê? Porque ficando até o vencimento, nós sempre ganhamos mais do que qualquer marcação a mercado.
Eu já demonstrei isso matematicamente em algum vídeo, só que com certeza eu publico tantos vídeos que está perdido aqui no. Está misturado aí. Mas como é que você pode verificar isso facilmente? Ora, qualquer IPCA principal, faz na calculadora do Tesouro Direto mesmo. Começa a fazer simulações com taxas progressivamente mais baixas e sempre compare com o VNA. O VNA é o que você vai ter no vencimento. E a marcação a mercado é o que você teria num resgate antecipado. Veja se alguma marcação a mercado é possível de ganhar do valor nominal atualizado. Você não vai encontrar. Ou matematicamente até encontraria, com um número negativo. Tipo, a taxa tem que cair para algo como o Tesouro IPCA hoje, que rende IPCA mais 7, tem que cair para algo como IPCA menos 5. Aí você talvez consiga superar o VNA. Mesmo assim, não conseguirá superar por todo o prazo. Vai conseguir superar o VNA de hoje, mas não o do futuro. Então, essencialmente, a marcação a mercado ela é uma grande ilusão. Ela não te faz ganhar mais do que o acúmulo ao longo do tempo. E como o jogo, pessoal, o jogo do investimento, o principal é acumular, a marcação a mercado acaba que ela não te ajuda nisso. Porque tu está sempre começando e recomeçando, começando e parando. Começa, para, recomeça, começa, para, recomeça. E você está se perdendo do objetivo principal. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal é acumular, é ter mais títulos, é ter mais cupons de juros, é ter mais títulos pingando na conta com o Renda Mais ou com o Educa Mais. É sempre aumentar. Né? E a marcação a mercado, ela não visa aumentar. Ela visa a fazer um ganho. E quando você faz esse ganho, além de estar abrindo mão do composto, você vai encontrar os preços caros de todos os outros ativos. Né? Então isso é um grande problema. Eu vou fazer marcação a mercado para comprar fundo imobiliário. Né? Ora, vai encontrar, quando as taxas caírem, vai encontrar os fundos imobiliários todos caros. Então não adianta. Né? Vamos ver aqui. Ó. Estou com renda 65 e disposto a aguardar até uns 10 anos para marcação a mercado. O que acha dessa estratégia? Ora, eu estou rindo aqui porque, apesar de 10 anos parecer um prazo longo, pode não ser suficiente. Pode não ser suficiente. Você pode, em tese, até estar com prejuízo de marcação a mercado em 10 anos. Né? Ou está com um ganho de marcação muito pequeno. Por exemplo, se cair de 7,5 para 6, né? Que ganho é esse? Né? Não era melhor ter comprado 10 anos, então um Renda Mais 35 e já começar a receber as parcelas corrigidas e tudo mais, e aí ir reinvestindo, né? O que eu acho? Eu acho que o risco continua superando o benefício, né? E está te tirando do melhor caminho. Qual seja o melhor caminho? Acumular. Venda não faz parte do verbo acumular. Venda e acumular são coisas que não combinam, né? Então, nós que gostamos do Tesouro Direto, que queremos ter uma aposentadoria melhor com o Tesouro Direto, ou que queremos formar um patrimônio, que queremos melhorar a nossa renda, etc, 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 nós visamos ao acúmulo e não a marcação a mercado. Notei, pessoal, que vocês estão mais tímidos nas perguntas. Podem tocar de pergunta aqui, viu? Não tem problema. Como funcionam os juros compostos no IPCA? Sei que vamos receber a taxa contratada e a inflação do período. Como funciona o juro composto na oscilação do título? Taxa baixa e taxa alta, como é calculado o juro composto nesses momentos? A Selic é tranquilo de entender por não ter a volatilidade e ser um título de valor crescente, né, no caso. Bom, a questão do IPCA com juros, como é que se calcula o preço? Se traz a valor presente todos os cupons de juros, cada um na sua respectiva data, e o principal, tá?
O Tesouro IPCA principal, para quem não sabe, ele é um derivativo do IPCA com juros, tá? Porque o Tesouro Direto, quando foi lançado em 2002, ele só tinha Tesouro Selic prefixado e Tesouro IPCA com juros. E tinha também o Tesouro IGPM com juros. Tesouro IGPM principal nunca existiu no meu conhecimento. E o que acontecia? As pessoas acabavam gastando os juros, né? E houve muitos pedidos para que o Tesouro lançasse um título em que só acumulasse e não pagasse juros. E aí o que eles fizeram? Ora, se o Tesouro IPCA com juros ele tem esses dois elementos na sua precificação, ele tem o Tesouro principal lá dentro. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA com juros 35, ele tem dentro dele um Tesouro IPCA principal 35. Mais todos os juros a receber em cada semestre trazidos a valor presente pela taxa de desconto do título. Soma tudo e faz o preço. É assim, tá? E ele sofre. Então, aí o que o Tesouro fez? O Tesouro, então, separou essa parte principal e inventou um título novo, que foi o Tesouro IPCA principal. Foi a grande invenção. Primeiro Tesouro IPCA principal lançado foi o Tesouro IPCA 2015, lançado em 2005. Tesouro IPCA principal 2015, tá lançado em 2005. Essa foi a primeira grande invenção do Tesouro Direto, né? Então é um título que só existe para pessoa física, não existe para os institucionais, por exemplo. E depois, a segunda grande invenção que eu vejo foram os Renda Mais e os Educa Mais, né? Também derivados do IPCA. Só que como é que eles funcionam? Eles são vários IPCAzinhos principais, cada um vencendo no seu mês, trazidos a valor presente pela taxa e pagos como se fosse um IPCAzinho principal em cada mês. Tá, e aí o que acontece no IPCA com os juros? É a mesma coisa. Como funciona o juro composto na oscilação do título? Ora, quando a taxa cai, o preço teórico sobe. Quando a taxa sobe, o preço teórico cai. Só que ele tem mais um fator de oscilação, que é o cupom. O cupom, ele cresce ao longo do semestre dentro do preço. Então, se a taxa ficar sempre flat, sempre plana, tipo o IPCA 35 com juros, sempre a IPCA mais 7, o semestre inteiro, o que acontece entre maio e novembro? O preço do título cresce aproximadamente R$ 130, que é o preço do cupom. No dia do pagamento do cupom, isso sai do preço, vem para o bolso do investidor e começa a crescer o outro cupom. Tá? É um jeito simplificado de entender, mas explica bem a oscilação de preço. Fora isso, a oscilação da taxa também influencia o título. Só que a oscilação do título é muito menor do que a do Tesouro IPCA principal de mesmo ano. Por quê? Porque o pagamento do cupom de juros faz com que a oscilação seja mais suave. Então são títulos que pulam menos dentro da tua carteira comparados aos IPCAs principais de mesmo ano. E como o Tesouro IPCA com juros semestrais é, digamos assim, um título raiz, né? Os títulos raiz aqui no Brasil, pessoal, é o prefixado curto, é o Selic, que é curto, e o IPCA com juros, que é longo em geral. Então, como ele é um título raiz assim do Tesouro, eu acho que dificilmente vai ser um título que possa eventualmente ser retirado do rol. Vejo que o Tesouro IGPM ele foi retirado do rol devido ao indexador e não à formulação do título. Foi devido ao indexador, porque a formulação do Tesouro IGPM era a mesma do Tesouro IPCA com juros, né? E claro, o Tesouro Selic é o mais fácil de todos para entender, mas vai devagar e sempre, tenta entender primeiro o Tesouro IPCA principal, que é mais simples, né? Segue a regra do prefixado comum, e depois a gente começa a entender o IPCA com juros e depois a gente consegue entender o Renda Mais. Onde posso encontrar uma literatura que mostre a dinâmica de cálculo do Tesouro IPCA com juros?
como se forma o preço de venda? Bom, o método da conta é esse que eu acabei de explicar, né? Isso a gente encontra dos materiais didáticos do Tesouro Direto, tá? Eles têm... ah, tinha um curso da ESAF, que parece que não existe mais, mas se você colocar no Google curso sobre Tesouro Direto nos sites .gov.br, você vai encontrar esse material lá, tá? Tem, se não me engano, não está mais no site do Tesouro Direto, está no site do Tesouro Nacional, tá? E tem um curso novo lá, inclusive quem souber a diretriz, escreve aqui nos comentários, por favor, tá? Que ali tem um material. Quanto a livro comprado, assim e tal, realmente a nossa literatura é muito, muito, muito carente nesses aspectos aí. Não tem nada que eu possa recomendar que seja útil. Acho que o melhor mesmo é a gente ir tentando aprender com os materiais que estão no próprio site, que estão no site do Tesouro, e também com os vários canais aí disponíveis, entre os quais o nosso aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui algum link aqui para vocês. Ó, tá aqui, pessoal. Como é que você faz para achar esse arquivo? Você coloca esse título aqui, ó, cálculo da rentabilidade dos títulos públicos ofertados no Tesouro Direto, PDF, espaço PDF. E aí você vai achar esse arquivo aqui de 5 páginas que demonstra todo o cálculo teórico que eles usam, inclusive aqui, ó, a soma dos cupons com a soma do principal, que forma o preço, ó, e aqui demonstrado em tabela, né? Ó, no resgate, o VNA, o último cupom, todos os cupons intermediários, né? O quanto percentual que é de fluxo, aqui nas formulações matemáticas, e aí o preço no exemplo final em questão, tá? Então você pode digitar no prompt do Google isso aqui, ó, cálculo da rentabilidade dos títulos públicos ofertados do Tesouro Direto, espaço PDF, e aí vai vir um arquivo, um PDF de 5 páginas, tá? Para quem quer se aprofundar na parte técnica, esse é o melhor material que tem. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.